In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni, Sancte Spiritus, repletuarum corda fidelium, et tui amoris in eis in accende. Emite Spiritus sum ante creabuntur, et renovabis faciem terre. Oremus. Deus qui corda fidelium Sancte Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et Deus semper consolatione gaudere per Christum Domino nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Muito bem, estamos então dando início à nossa quinta aula deste curso de escatologia. Estamos estudando o purgatório. Você que nos acompanha pelo canal do Instituto Veritatis Splendor, seja muito bem-vindo. Aqueles que desejarem deixar as suas perguntas e comentários no chat, podem fazê-lo. Nós iremos responder assim que for possível. Não deixe de colocar ali, então, suas perguntas e comentários sobre essa aula, né? Começamos, então, na aula anterior, a discorrer acerca da natureza e das características da doutrina católica sobre o purgatório. Na aula de hoje, antes de entrarmos propriamente no conteúdo desta quinta aula deste curso de escatologia, iremos retomar e relembrar alguns tópicos importantes acerca desta doutrina que estamos, ora, a discorrer. Primeiramente, então, lembremos qual é a natureza do purgatório, seguindo bem de perto o padre Antônio Guimarães em sua obra Teologia della Salvazione. O teólogo nos ensinava, na aula passada, com a palavra purgatório, designamos o lugar ou o estado das almas dos justos, que morreram em graça e amizade com Deus, mas imperfeitamente purificadas das faltas cometidas no mundo. Então, aqueles que morrem em graça santificante, mas ainda não se purificaram das penas temporais dos seus pecados, ainda não deram a Deus a satisfação pelos seus pecados, não fizeram a reparação pelos seus pecados, estas almas, antes de ingressar no céu beatífico, entrarão e passarão por um tempo de purificação. E é esta purificação a qual nós damos o nome de purgatório. Tá bem? Antes de ser admitidas à visão beatífica, é preciso que desapareçam em absoluto todos os rastros de pecado, a fim de apresentar-se diante de Deus sem mancha nem ruga, inteiramente resplandecentes e limpas. Esse texto está no tópico 6.1, na página 16 da nossa apostila, que estamos então disponibilizando para os nossos alunos. Um pouco mais adiante, no tópico 6.3, nós temos aqui a doutrina católica sobre o purgatório, resumida em apenas um parágrafo. O purgatório existe. Então vejam, o purgatório existe no mundo real. Não é uma fábula, não é uma ficção, não é uma figura mitológica. O purgatório é uma realidade, né? Não sabemos se é exatamente um lugar ou apenas um estado. É muito provável que o purgatório seja apenas um estado, porque nele encontram-se as almas separadas e a alma humana é puro espírito, não ocupa um lugar propriamente dito, né? Mas, como quer que seja, o purgatório existe no mundo real. É um estado em que as almas dos que morreram na graça de Deus, com o reato de alguma pena temporal devida pelos seus pecados, é neste estado, então, que se purificam estas almas inteiramente antes de entrar no céu beatífico, isto é, antes de contemplarem a Deus face a face. Na aula passada, nós discorríamos acerca de diversas citações que foram retiradas dos textos de pronunciamentos oficiais do magistério da Igreja sobre este assunto. Nós recorremos então ao Denzinger e citamos diversos parágrafos do Denzinger, diversos pronunciamentos oficiais do magistério da Igreja sobre a existência e a natureza do purgatório.
E resta-nos ainda, destes textos, estudar um fragmento muito recente, um pronunciamento oficial do Magistério da Igreja, contido então no Catecismo da Igreja Católica, promulgado no pontificado de São João Paulo II. Nós ainda não citamos, não analisamos os textos sobre o purgatório aqui contidos. São os parágrafos 1030, 1031 e 1032 do Catecismo da Igreja Católica. Então vamos ler e analisar este texto, que é um texto do Magistério da Igreja. Não é? Portanto, o pronunciamento, o ensinamento oficial da Igreja Católica. Esse texto está no tópico 6.5, página 18 da nossa apostila, e foi posto na apostila antes das citações do Denzinger, que nós, então, fazíamos na última aula. Este texto, então, diz, parágrafo 1030 do Catecismo da Igreja Católica: os que morreram na graça e na amizade com Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a salvação eterna, passam, após sua morte, por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Então vejam, os que morreram na graça e na amizade com Deus, aqueles que permaneceram na graça santificante e nela cresceram até o final de sua vida, até a morte, e morreram então na graça santificante, na amizade com Deus, porém não estão completamente purificados do reato de pena temporal, dos rastros do pecado. E para nós entendermos então o que pode levar-nos ao purgatório, qual é a causa que leva as almas ao purgatório, para entendermos esta causa, nós precisamos dar um passo atrás e nos recordar da teologia sobre o sacramento da penitência, bem como da teologia sobre o pecado. Tá? Objetos da teologia moral, da teologia ascética e mística. Vejam, o pecado ele pode ser subdividido em duas espécies. Então nós temos o pecado atual e nós temos o pecado original. Pois bem, o pecado original é o pecado de origem, a ferida que o pecado mortal de Adão e Eva deixou na natureza humana. A culpa e a pena eterna e temporal do pecado original são perdoadas, são absolvidas pelo sacramento do batismo, que nos concede pela primeira vez a graça santificante e nos torna filhos de Deus no Filho Cristo Jesus. O pecado atual é aquele que nós cometemos com o uso do nosso livre-arbítrio da vontade, por decisão própria. O pecado atual se subdivide, por sua vez, em pecado mortal e pecado venial. Então, podemos falar de pecado atual mortal ou de pecado atual venial. O pecado atual mortal é aquele que sempre tem matéria proibida grave, pleno entendimento por parte da inteligência, pleno consentimento por parte da vontade. É o pecado grave. O pecado venial, o pecado atual venial, sempre tem matéria proibida leve ou não pleno conhecimento por parte da inteligência ou não pleno consentimento por parte da vontade. Tem, portanto, matéria leve. O pecado mortal nos faz perder a graça santificante. O pecado mortal, o pecado atual mortal nos faz perder a graça santificante. O pecado atual venial não nos faz perder a graça santificante, mas nos faz perder graças atuais. Pois bem, vamos então observar mais de perto o pecado atual mortal, que daqui para frente vamos simplificar e chamá-lo tão somente pecado mortal. Pois bem, o pecado mortal produz três consequências: a culpa, a pena eterna e temporal e a ferida. Né? Ora, se cometemos um pecado,
sabendo que era pecado e querendo, sabendo que tinha matéria proibida grave, nós somos culpados de tal ato. Porque fomos nós que decidimos pecar. Então a culpa recai sobre nós. Mas a culpa, além da culpa de um pecado mortal, nós temos a pena eterna. Pelo pecado mortal, nós merecemos ser condenados ao inferno. E esta pena é consequência do pecado mortal. É uma pena eterna, é uma pena que será aplicada na eternidade, após esta vida terrena. Mas além da pena eterna, o pecado mortal produz uma pena temporal, que é nesta vida terrena que nós já sofremos. A perda da graça santificante, a morte da vida interior. E além da pena eterna e temporal, o pecado mortal produz uma ferida, que é o hábito perverso, que nos inclina cada vez mais ao pecado e cada vez mais ao vício. Né? O pecado venial também produz uma culpa, uma pena e uma ferida, porém em grau muito mais leve. Acontece que, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, e se já somos batizados, buscamos um sacerdote para confessá-los e recebemos a absolvição sacramental, a absolvição sacramental, mediante a contrição do pecador e a sua acusação, sua confissão, a absolvição sacramental nos perdoa, nos absolve de toda culpa e de toda pena eterna. Isto é, entramos nesse tribunal da misericórdia culpados, nos confessamos culpados, recebemos o perdão de Deus quanto à culpa e recebemos a absolvição de Deus de toda a pena eterna. Somos salvos do inferno. Mas, de acordo com o grau de contrição do penitente, ele pode receber ou não uma absolvição da pena temporal, de uma maneira mais ou menos intensa, e somente Deus é capaz de sondar esse tipo de coisa. Fato é que o sacerdote confessor sempre aplica depois uma penitência, ou então propõe ao penitente fazer uma indulgência plenária, parcial, para apagar, para aplacar, para dar a Deus a satisfação, para fazer a reparação dos seus pecados quanto às penas temporais. E nessa vida terrena, se levarmos uma vida de constante penitência, mortificação, luta e combate espiritual contra o mundo, o demônio e a carne, uma vida de intensa oração, nós vamos então reparando, dando a Deus a satisfação pelas penas temporais, a tal ponto de que elas são então eliminadas, são apagadas. E estes são os santos, que vão crescendo cada vez mais na graça santificante, que vão crescendo cada vez mais em virtudes heróicas. Mas, se alguém morrer na graça santificante sem ter dado a Deus esta satisfação, sem ter feito tal reparação das penas temporais dos seus pecados, irá, muito provavelmente, então, ao purgatório, para que, então, lá no purgatório, se purifique de todas essas penas temporais cometidas pelos seus pecados, antes de ingressar no céu beatífico. Pois bem, é isso que está nos lembrando, então, o parágrafo 1030 do Catecismo da Igreja Católica. Os que morreram na graça e na amizade com Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna, então ninguém que está no purgatório corre o risco de ser condenado ao inferno. A entrada no céu beatífico já está garantida para as almas que estão no purgatório. Isso é uma esperança para tais almas. Então, aquelas almas que não estão completamente purificadas, embora tenham garantido a sua eterna salvação, passam após a sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Parágrafo seguinte, o 1031, diz o Magistério da Igreja. A Igreja denomina purgatório a esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. Então, a realidade, a natureza e o que se passa no purgatório é completamente distinto
do castigo daquilo que se passa no inferno dos condenados. Né? A Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença e no Concílio de Trento. Fazendo referência a certos textos da Escritura, a tradição da Igreja fala de um fogo purificador no que concerne a certas faltas leves. Deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é a verdade, dizendo que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada nem no presente século, nem no século futuro. Texto este que nós já comentamos bastante na aula passada, Mateus 12, 32. Desta afirmação podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, a passo que outras podem ser perdoadas no século futuro, isto é, podem ser perdoadas na eternidade, justamente então no purgatório. Né? É isso que se depreende, é isso que nós podemos deduzir deste trecho então de Mateus, capítulo 12, versículo 32. Então o purgatório existe. O purgatório existe no mundo real. Parágrafo 1031, né? Parágrafo 1031, esse que nós acabamos de ler. No parágrafo 1032, o texto continua afirmando: este ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, da qual já a Sagrada Escritura fala. Eis porque ele, Judas Macabeu, mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos de seu pecado. Texto, então, contido em 2 Macabeus 12:46, texto que também nós já comentamos bastante na aula passada. A igreja reza. A igreja mantém-se em constante oração pelos fiéis defuntos, pelas almas que se encontram no purgatório, em sufrágio por estas almas, a fim de que ingressem no céu. Oferecemos o sacrifício eucarístico, sobretudo, mas também penitências, jejuns e mortificações, indulgências, para serem sufrágio destas almas do purgatório. Desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor, em especial o sacrifício eucarístico, a fim de que, purificados, eles possam chegar à visão beatífica de Deus. A Igreja recomenda também as esmolas, as indulgências, as obras de penitência em favor dos defuntos. E faz, então, uma citação de São João Crisóstomo, que diz: levemo-lhes socorro e celebremos a sua memória. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai, por que deveríamos duvidar de que nossas oferendas em favor dos mortos lhes levem alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer nossas orações por eles. Então, é justo, é louvável, é virtuoso, é salutar orar pelos fiéis defuntos e oferecer a eles nossas penitências, mortificações e indulgências em sufrágio pela salvação das almas que estão no purgatório, para que ingressem no céu beatífico. Pois bem, aqui termina então o tópico 6.5, que nós começamos a falar sobre ele na aula passada. Nós, então, no tópico 6.5, analisamos os principais pronunciamentos do magistério da Igreja Católica sobre a realidade do purgatório. E nós vamos adiante. Vamos agora adentrar ao tópico 6.6, página 19 da nossa apostila, e vamos agora, então, nos colocar diante da seguinte questão, diante da seguinte pergunta: o purgatório é um lugar? Né? Nós já dissemos algo sobre isso, mas vamos aprofundar nossos estudos acerca deste problema filosófico e teológico. Né? Busquemos então uma resposta a esta pergunta: o purgatório é um lugar? Vamos então mais uma vez seguirmos de perto. Vamos mais uma vez seguir de perto
o Padre Antônio Rui Marín em sua obra Teologia da Salvação. O teólogo diz: as almas separadas não precisam de um lugar determinado, já que, diferentemente dos corpos, não ocupam nenhum lugar circunscritivo. Então vejam, estão no purgatório apenas as almas daquelas pessoas que morreram em graça santificante, mas sem fazer a reparação das penas temporais dos seus pecados, quer mortais, quer veniais. Então, se apenas as almas estão no purgatório, e se as almas são espíritos puros, não ocupando um lugar circunscritivo, consequentemente, nós podemos afirmar com certa propriedade que o purgatório também não é propriamente um lugar, tal como a nossa noção terrena de lugar e de espaço. Então, quer dizer, para nós um lugar está circunscrito no tempo e no espaço. Para as almas que estão no purgatório, há tempo. Um tempo intermediário entre a eternidade de Deus e o tempo material nosso. Um tempo que São Tomás chama de Evo, sucessão de atos da inteligência e da vontade, porque as almas que estão no purgatório, assim como as almas que estão no céu e também no inferno, têm consciência de si mesmas e mantêm as operações das potências superiores da alma, inteligência, vontade e memória. Então, o ato de inteligência que se sucede, os atos de inteligência que se sucedem no purgatório podem marcar um antes e um depois. Tempo, mas um tempo imaterial, um tempo que São Tomás chama de Evo. Então, no purgatório há tempo, mas no purgatório não necessariamente há um espaço. Então, o purgatório não é necessariamente um lugar. Né? Na opinião de boa parte dos teólogos, o purgatório seria então apenas um estado. Né? Assim, então, continua dizendo o Padre Antônio Rui Marim. As almas separadas não precisam de um lugar determinado, já que, diferentemente dos corpos, não ocupam nenhum lugar circunscritivo. Embora seja certo que, depois da ressurreição da carne, os corpos ressuscitados ocuparão forçosamente algum lugar, e com isso, parece que devemos atribuir ao céu e ao inferno um lugar determinado. Então, após a ressurreição dos mortos, após a ressurreição dos corpos, os corpos gloriosos ocuparão forçosamente um lugar no céu. Então, o céu, após o juízo final, os novos céus e a nova terra, provavelmente serão propriamente um lugar. Bem como o inferno, após o juízo final, será provavelmente um lugar. Porque os homens, as mulheres condenadas ao inferno, serão condenados com corpo e alma incorruptíveis para sofrerem as penas do inferno, no seu corpo e na sua alma. Se terão um corpo incorruptível, forçosamente, esse corpo ocupará um lugar. Então também o inferno, após o juízo final, provavelmente será um lugar. É isso que está afirmando então o Padre Antônio Rui Marim. Embora seja certo que depois da ressurreição da carne, os corpos ressuscitados ocuparão forçosamente algum lugar, e com isso parece que devemos atribuir ao céu e ao inferno um lugar determinado, isso não afeta em nada o purgatório, uma vez que depois do juízo final terá deixado de existir. Então o purgatório existirá até o juízo final. O purgatório acabará quando se for celebrado o juízo final ou o juízo universal. O dogma do purgatório pode, pois, salvar-se perfeitamente, admitindo-se ser ele um estado purificador da alma, sem referir-se a ele como um lugar determinado. Então, nós não precisamos nos referir ao purgatório como propriamente a um lugar. É mais certo
na opinião de boa parte dos teólogos, afirmar que o purgatório seja um estado purificador da alma, e não propriamente um lugar. Certo? Podemos salvar o dogma do purgatório, afirmando ser ele perfeitamente um estado purificador da alma separada. Em nenhuma das definições da Igreja, relativas ao céu, ao purgatório ou ao inferno, encontra-se uma alusão a um lugar. Então, o magistério da Igreja ainda não afirmou categoricamente que céu, purgatório e inferno sejam ou não um lugar. O ensinamento oficial da Igreja refere-se melhor ao estado das almas separadas com relação ao seu fim sobrenatural, a posse desse fim pela visão beatífica, e este é o estado glorioso do céu, ou a aversão total e definitiva de Deus, e este é o estado de condenação ao inferno, ou o atraso da entrada no céu, como consequência de uma purificação necessária, e este é o estado do purgatório. Então nós temos certeza de que céu, inferno e purgatório são estados. Mas além de serem estados, são também um lugar? Fica a pergunta teológica, que nós não temos uma conclusão definitiva. E o magistério da Igreja ainda não se pronunciou categoricamente sobre isso. Se céu, inferno e purgatório são também um lugar, além de serem um estado. Então os teólogos têm liberdade para pensar, refletir e debater sobre esta questão. Conclusão. A que conclusão podemos chegar? E a que conclusão chegou também o padre Antônio Rui Marinho? Ele diz: sobre este particular, se o purgatório é apenas um estado ou também um lugar, nada se sabe com certeza. Então nós não podemos afirmar categoricamente que o purgatório é apenas um estado ou é também um lugar. Porém, é muito provável que seja um estado somente. Tá? Então, fica respondida parcialmente esta questão se o purgatório é um lugar. É o final da página 19 da nossa apostila, tópico 6.6. Mas posto isto, vamos então adiante. E adentremos agora no tópico 6.7. E aqui vamos analisar, estudar as penas do purgatório. Tá bem? Quais são as penas? O que sofrem as almas que estão no purgatório? 6.7, página 20 da nossa apostila. Aqui também, como já temos feito, vamos seguir de perto as Sagradas Escrituras, o magistério da Igreja e os bons teólogos, sobretudo Santo Tomás de Aquino, e sua doutrina traduzida e explicada pelo padre Antônio Rui Marinho em sua obra Teologia da Salvação. Tá bem? As penas do purgatório. O texto diz: a doutrina comum, solidamente fundada nos princípios teológicos mais firmes, diz que, à semelhança do inferno, há no purgatório uma pena dupla. Então, a doutrina teológica católica mais firme, mais sólida, afirma que existe no purgatório uma pena dupla, duas penas. A pena do atraso da glória, chamada também de pena de dano, como castigo pela aversão a Deus. E além desta pena do atraso de glória, nós temos a pena de sentido, pelo gozo ilícito das coisas criadas. Então vejam, o pecado, seja ele mortal ou venial, o pecado sempre é, primeiro, uma aversão a Deus. Deixamos de amar a Deus sobre todas as coisas para amar uma criatura no lugar de Deus. No fundo, todo pecado nos leva, de uma certa forma, à idolatria. É claro que o pecado mortal
produz uma aversão a Deus completa e radical. O pecado venial não produz uma aversão a Deus completa e radical, mas parcial e relativa. Como quer que seja, tanto o pecado mortal quanto o pecado venial produz uma aversão a Deus. Essa aversão a Deus se traduz como uma pena do atraso da glória. Porque por meio do pecado nós nos posicionamos aversos a Deus. Não queremos a Deus, não quisemos amar a Deus sobre todas as coisas, mas amamos uma criatura como ao Criador. Essas almas sofrerão no purgatório a pena de dano ou a pena do atraso da glória. Poderiam ver a Deus face a face se o tivessem amado acima de todas as coisas, mas porque não o fizeram, agora demorarão para ver a Deus face a face. Demorarão para entrar no céu beatífico. É a primeira pena do purgatório, o atraso da glória. Mas além desta, há uma segunda pena no purgatório. O pecado sempre é também o gozo ilícito das criaturas, o gozo ilícito das coisas criadas. Então pensem, por exemplo, no sujeito que está na pornografia, na masturbação. Ele quer o gozo do prazer carnal de uma maneira ilícita. Tal gozo seria lícito dentro do sacramento do matrimônio pela união conjugal. Mas o sujeito que deseja fruir deste prazer ilícito das coisas criadas comete um pecado. E as almas que estão no purgatório sofrerão uma pena de sentido, como consequência e purificação do gozo ilícito das coisas criadas que buscaram por meio do pecado em sua vida terrena. Então, a pena do atraso de glória é uma pena propriamente espiritual. E a pena de sentido é uma pena que reflete a consequência dos prazeres buscados na criatura ao invés do Criador. Prazeres ilícitos. Pois bem, no purgatório, escreve Santo Tomás, há uma pena dupla, uma de dano, pois a estas almas se lhes atrasa a visão de Deus, e outra, uma pena de sentido, enquanto são castigadas com fogo corporal. Em ambas são tão intensas que a pena mínima do purgatório excede a maior pena, o maior sofrimento desta vida terrena. Então vejam, São Tomás afirma que esta pena de dano atrasa a visão beatífica das almas que estão no purgatório, que querem ver a Deus face a face, mas ainda não podem fazê-lo. E além da pena de dano, nós temos uma pena de sentido, sofrimento, causado, como afirma São Tomás e a tradição católica, pelo fogo. Então o fogo atormenta, o fogo castiga, o fogo pune com dor sensível a estas almas que estão no purgatório. E tais sofrimentos, seja o sofrimento imposto pela pena de dano, seja o sofrimento imposto pela pena de sentido, este sofrimento excede o maior sofrimento que pode existir nessa vida terrena. Então, ou nós nos purificamos nessa vida terrena de uma maneira meritória e de uma maneira muito mais rápida, né? Ou nós trabalhamos pela purificação da nossa alma nesta vida terrena e trilhamos o caminho da santidade, ou sofreremos muito mais tempo no purgatório antes de entrar no céu e de uma maneira muito mais intensa. O que podemos concluir disso tudo? Que nesta vida terrena, Deus nos dá tudo para que sejamos santos. Deus nos dá
tudo ao nosso alcance para que não precisemos passar pelo purgatório, mas para que entremos diretamente no céu. Mas falta a nós esta determinação. Como dizia Santa Teresa de Jesus, nos falta sair da mediocridade. Trilhar o caminho da santidade com força, coragem, trepidez, ousadia, sem nos desviarmos dele. E continua o texto. Porém, não pensemos que o purgatório é como um inferno temporal. Então essa é uma noção errada. Ainda que no purgatório exista um fogo, e mesmo que este fogo seja material e atormente, purificando as almas do purgatório, o purgatório não é como o inferno. O purgatório não é um inferno temporal. A natureza do fogo do purgatório e a natureza do purgatório é completamente distinta, substancialmente diferente da natureza e do fogo que atormenta as almas do inferno. Tá bem? Então, não pensemos que o purgatório é como o inferno temporal. A diferença entre essas penas e suas correspondentes no inferno é uma diferença substancial e quase infinita. Então, a natureza do purgatório é diferente da natureza do inferno, como veremos em aulas posteriores. Tá bem? Muito bem. Posto isto, então, sigamos adiante e vamos olhar com maior profundidade para a pena do atraso de glória. O que é esta pena? Nas palavras do Padre Antônio Rui Marim, as almas no purgatório sofrem, em castigo pelos seus pecados, um adiamento ou um atraso da visão beatífica que poderiam ter gozado desde o instante de sua morte, se não lhes tivesse impedido o reato de pena que tinham pendente com a divina justiça. E nesse sentido, esse adiamento tem caráter de verdadeira pena ou castigo. Então, as almas que estão no purgatório sofrem, porque agora compreendem mais do que nunca que, se tivessem aproveitado a sua vida terrena, teriam ingressado no céu beatífico logo após a sua morte corporal. Mas porque não trabalharam pela sua eterna salvação com amor e tremor, porque não usaram do tempo que a divina providência dispôs corretamente, que não usaram corretamente da graça de Deus e da oportunidade de trilharem o caminho da salvação e da santidade, agora se encontram no purgatório. E o reato de pena temporal lhes impede, por um certo tempo, de entrar na visão beatífica. Então, essa é a primeira pena do purgatório. A pena chamada por muitos teólogos de pena de dano. Mas o Padre Antônio Rui Marim prefere a expressão a pena do atraso de glória. Então, essa pena consiste em um atraso, em um adiamento, para ingressarem no céu beatífico. Um adiamento da visão beatífica de Deus. Então, as almas do purgatório desejam a Deus. As almas do purgatório querem ingressar no céu, mas ainda não podem fazer. Esse adiamento ou atraso da visão beatífica é o que se pode designar em teologia com o nome de pena de dano do purgatório. Então é a primeira pena. A segunda pena é a pena de sentido. A tradição católica está perfeitamente de acordo em afirmar que as almas do purgatório, além da pena de atraso de glória, sofrem uma espécie de pena de sentido, em castigo pelos gozos ilícitos dos bens criados que se permitiram durante a sua permanência no corpo mortal. Então vejam, e a pena de sentido será tanto mais intensa quanto mais se pecou com determinado sentido. Então nós podemos pecar por meio do corpo, nessa vida terrena.
Todo pecado cometido é um pecado do composto, da alma e do corpo. Nós pecamos porque nós amamos uma criatura de uma maneira ilícita. Seja o prazer, seja o poder, seja a riqueza, sejam as vanglórias, a vaidade, ou sejam bens materiais mesmo. Então nós cometemos pecados por meio dos nossos sentidos, os 5 sentidos: tato, olfato, visão, audição e paladar. Aqueles que pecaram mais pelo tato, como é, por exemplo, o prazer sexual desordenado, sofrerão no purgatório uma pena de sentido que atormentará este sentido, o tato. Aqueles que pecaram pelos olhos sofrerão penas no purgatório, penas de sentido, que atormentarão seus olhos, ou seus ouvidos, ou sua boca, ou seus sentidos. Mas aí alguém pode se levantar e perguntar: mas a alma não está no purgatório sem o corpo? Está. Mas a alma continua tendo as potências sensitivas, como antes. Acontece que essas potências sensitivas, as potências dos sentidos, não operam mais, não trabalham segundo a natureza. Porque as potências sensitivas, para operar segundo a natureza, é necessário que a alma esteja unida ao corpo, como a forma à matéria. Todavia, as potências sensitivas da alma humana podem operar sobrenaturalmente, pelo poder de Deus. É o que acontece, então, no purgatório. Então, novamente, a tradição católica está perfeitamente de acordo em afirmar que as almas no purgatório, além da pena de atraso de glória, sofrem uma espécie de pena de sentido em castigo pelos gozos ilícitos dos bens criados, que se permitiram durante a sua permanência no corpo mortal. Essa desordem exige, em toda classe de pecados, mesmo nos veniais, essa desordem existe em toda classe de pecados, mesmo nos pecados veniais. Então, essa desordem do gozo de um prazer ilícito, de um gozo ilícito, existe tanto no pecado mortal, radicalmente, quanto no pecado venial. No purgatório deve haver, portanto, uma pena de sentido, com maior razão do que uma pena de dano. Então há sofrimento também com relação aos sentidos no purgatório, de uma maneira sobrenatural. E aí vem então a pergunta, página 20 da apostila. Há fogo real e corpóreo no purgatório? Ora, aqui nós temos uma divergência entre os teólogos. Não é um ponto pacífico a resposta dessa pergunta. E, em geral, nós poderíamos dizer que há uma distinção entre os padres latinos e os padres gregos, os padres da igreja. Né? Os padres latinos e os padres gregos. Os padres do Ocidente e os padres do Oriente. Os padres latinos afirmam o seguinte: a tradição dos padres latinos é quase unânime a favor de um fogo real e corpóreo, em tudo semelhante ao do inferno. Semelhante. O mesmo opina quase todos os teólogos escolásticos antigos e modernos. Santo Tomás de Aquino identifica realmente ambos os fogos ao colocar o purgatório junto ao inferno, de tal maneira que o mesmo fogo atormentaria os condenados e purificaria os habitantes do purgatório. Então, para São Tomás, o purgatório estaria muito próximo do inferno. Tá? Então, os padres latinos, em geral, admitem no purgatório um fogo real e corpóreo. Já os padres gregos, admitindo sem dificuldade alguma a realidade corporal do fogo do inferno, colocam em dúvida, porém, que a pena de sentido no purgatório consiste também em um fogo corporal. Tá? Então, para os padres gregos, há fogo corpóreo e real no inferno. Mas colocam em dúvida se um fogo corpóreo e real seria possível no purgatório. As razões que apresentam para duvidar são principalmente duas. Primeiro, o silêncio da Escritura, que nada nos diz sobre isso, enquanto fala claramente do fogo do inferno.
E segundo, além do fato de que, tratando-se unicamente de almas, parece que não deve haver mais do que penas espirituais, diferentemente do que acontece no inferno, para onde deverão ir também os corpos depois da ressurreição da carne. Então nós temos uma divergência entre essas escolas filosóficas e teológicas. Santo Agostinho é da opinião de que há sofrimento provocado pelo fogo no purgatório, mas este fogo atua de maneira sobrenatural para exprimir a justiça divina. E as almas humanas, como possuem potências sensitivas, que não operam segundo a natureza, porque justamente a alma está separada do corpo, podem operar de maneira sobrenatural por atuação do poder de Deus. E então, as almas podem sentir a dor, mesmo separadas do corpo, não segundo a natureza, mas de maneira sobrenatural, porque tem capacidade para tal, tem potência para tal. Que solução então podemos dar a este problema? Diz o texto: o fogo opera sobre a alma não pela própria virtude, mas como um instrumento da justiça divina, de modo semelhante à água batismal, que produz, sob a ação divina, a graça em nossas almas. Então, o fogo atuará desta maneira. O fogo não irá impor à alma um sofrimento pela própria virtude de ser fogo, pela própria natureza. Não. Mas o fogo ele será usado como instrumento da justiça divina para infligir um sofrimento punitivo à alma. É a segunda pena do purgatório. E isso de maneira sobrenatural pelo poder de Deus. Assim, do ponto de vista metafísico, não há inconveniente em existir fogo no purgatório. Não há. O fogo não opera uma punição na alma pela própria natureza das coisas, mas por uma ação sobrenatural, cuja causa é divina. A alma continua a ter as potências sensitivas, que não operam a modo natural, porque encontra-se separada do corpo, mas podem operar de maneira sobrenatural. E assim é a opinião de boa parte dos teólogos modernos. Muito bem. Com isso, então, nós respondemos parcialmente esta pergunta, se há fogo real e corpóreo no purgatório, e terminamos o tópico 6.7, acerca desta doutrina. Passemos agora adiante, e agora no tópico 6.8, vamos discorrer acerca de algumas questões complementares, que são importantes também acerca da doutrina do purgatório. Primeira questão complementar. As almas do purgatório são atormentadas pelos demônios, além de serem atormentadas pelo fogo e pela pena de dano? Ora, São Tomás diz o seguinte: assim como depois do juízo eterno, o castigo dos condenados será o fogo acendido pela divina justiça, aceso pela divina justiça, assim, a mesma justiça divina, e somente ela, é quem purifica os eleitos que saírem deste mundo. Então, São Tomás é da opinião de que os demônios não atormentarão as almas que estão no purgatório, mas apenas a ação divina. E continua o texto: Deus não se serve do ministério dos demônios, que foram vencidos por essas almas que estão no purgatório, e Deus também não se serve do ministério dos anjos, que não afligiriam tão veementemente os seus concidadãos. Tá? Então, não há sofrimento no purgatório provocado pelos demônios, nem sofrimento no purgatório provocado pelos santos anjos, mas há o sofrimento provocado pela justiça divina e que pune então estas almas por conta das penas temporais, não satisfeitas, não purificadas nessa vida terrena. É possível, porém, que os anjos conduzam as almas ao purgatório após a morte corporal.
E também é possível que os demônios estejam de algum modo presentes, já que na hora em que a alma sai do corpo, querem ver se tem algum direito sobre elas, e mesmo no purgatório para vê-las sofrer e saciar-se em seu ódio. Então pode ser que os demônios assistam ao sofrimento das almas do purgatório, mas não provoque tal sofrimento diretamente a elas. Tá? Então essa é a primeira questão complementar. Segunda questão complementar. Vamos analisar um pouco mais de perto as penas do purgatório. Qual é a finalidade da pena do purgatório? Seja a pena de dano ou o atraso de glória, seja a pena de sentido. Qual é a finalidade da pena no purgatório? O padre Antônio Rui Marim, aqui na sua obra Teologia da Salvação, parágrafo 288, nos dirá o seguinte sobre isso. O objeto ou finalidade, o objetivo das penas do purgatório não é outro senão proporcionar à alma a limpeza total e a pureza perfeitíssima que se requer para ser admitido à visão beatífica. Então, a finalidade da pena do purgatório, seja a pena de dano, seja a pena de sentido, a finalidade não é outra senão purificar a alma completamente, perfeitamente, para que possa ingressar então no céu beatífico. Certo? Mas cabe perguntar se a expiação purificadora se refere unicamente à pena devida pelos pecados já perdoados, ou se estende também à culpa dos veniais, todavia não perdoados. E ele responderá aqui a ambas. Então, esta pena do purgatório, ela purifica e se aplica para purificar as penas temporais devidas pelos pecados já perdoados nessa vida terrena, mas também esta pena do purgatório se aplica para purificar a culpa e a pena temporal dos pecados veniais, não perdoados nessa vida terrena. E um pouco mais adiante, o padre Antônio Rui Marim dirá, citando São Tomás de Aquino, que a culpa dos pecados veniais é perdoada no instante mesmo da morte, por um ato perfeitíssimo de caridade disposto pela divina providência e pela graça de Deus. E a pena temporal do pecado venial, ela é então purificada no purgatório. Ora, vemos então que as penas do purgatório, a pena de dano e a pena de sentido, têm o objetivo de purificar as almas pelos pecados já perdoados nessa vida terrena, mas dos quais as almas não se purificaram completamente. Mas também as penas do purgatório têm o objetivo de purificar as almas que morreram com pecados veniais sem serem perdoados propriamente deles, pelo sacramento da penitência. Não? Sendo perdoados, então, por um ato de caridade perfeitíssimo no instante de sua morte, e sendo purificados de dos ressaibos do pecado no purgatório. Pois bem, um pouco mais adiante, o padre Antônio Rui Marim explicará o que é o reato de pena temporal. Ora, o que é o reato de pena temporal e como se extingue este reato no purgatório? Veja, o reato de pena temporal é, então, aquela consequência deixada pelo pecado, pela qual nós devemos dar a Deus a reparação e a satisfação. Então, as penas temporais, por exemplo, o pecado mortal produz uma pena temporal que é a perda da graça santificante, estabelecida pelo sacramento da penitência, mas que precisa ser satisfeita, reparada também pelo livre-arbítrio da vontade, que no lugar do pecado agora vive uma virtude. Se roubou alguma coisa, devolverá aquilo que roubou.
Se difamou alguém, agora fará reparação de tal difamação. Então, essas reparações, essas purificações, essas satisfações que damos a Deus, elas operam, na realidade, como exercícios espirituais para apagar, pela graça de Deus, as penas temporais que devemos a Deus pelos nossos pecados. Esse é o reato de pena temporal. Como se extingue no purgatório tal reato de pena devida pelos nossos pecados? Simplesmente com o cumprimento da mesma pena. Eis aqui a doutrina do doutor Angélico, de São Tomás de Aquino. Qualquer que deixe algo a outro, qualquer que deve algo a outro, fica livre de sua dívida quando de fato a paga. E como o reato não é outra coisa senão um débito de pena, por isso mesmo que cada um sofre no purgatório a pena que merece, e quando a cumpre, fica livre de tal reato, e pode então ingressar no céu beatífico. E segundo isso, a pena do purgatório extingue o reato de pena temporal. Então, a pena do purgatório, de dano de sentido, a pena do purgatório extingue a pena temporal, que é o reato provocado pelo pecado nessa vida terrena. Pois bem, então no purgatório, em outras palavras, trocando em miúdos, no purgatório nós pagamos esta dívida pela graça e pela misericórdia de Deus. Dívida que não pagamos nessa vida terrena. Por isso é melhor pagar tal dívida nesta vida terrena, por meio das penitências, mortificações, jejuns, indulgências, do que deixar isto para a vida eterna. Né? Muito bem. Passemos à terceira questão complementária. Existe desigualdade das penas no purgatório? Sim, existe uma desigualdade entre as penas do purgatório. Por quê? Porque certos pecados são mais graves do que outros. E assim também certos pecadores cometeram pecados mais graves do que outros, ou em intensidade maior do que outros. Assim também a pena do purgatório, entendida como pena de dano ou de sentido, a pena do purgatório será maior ou mais intensa ou durará mais para uns do que para outros. Existem almas que sofrem no purgatório de uma maneira maior, mais intensa e por mais tempo. E existem almas do purgatório que sofrem de maneira menos intensa e por menos tempo. Isso depende dos pecados cometidos, sua gravidade, sua intensidade. Somente Deus é capaz de julgar tal coisa. Né? E, passando adiante, uma quarta questão complementária. O que podemos pensar sobre a duração do purgatório? O que podemos pensar acerca disto? Diz o padre Antônio Rui Marim, no parágrafo 293 de sua obra Teologia da Salvação. Quanto tempo permanecem as almas no purgatório? Ninguém pode contestar com segurança a essa pergunta. A Sagrada Escritura não diz nada sobre isso. A Igreja nada definiu. Porém, podemos estabelecer com toda garantia de acerto as seguintes conclusões. Então vamos lá. Sobre a duração do purgatório, o que podemos dizer com certeza? Primeiro, as penas do purgatório não se prolongarão para ninguém mais além do dia do juízo. Então, o purgatório acabará, deixará de existir no dia do juízo universal, do juízo final. Ninguém ficará no purgatório para além do juízo final. Segunda conclusão. Em igualdade de condições, a duração do purgatório será mais ou menos longa, segundo a diferença do reato de pena que corresponde a cada alma. Então, para uns, o purgatório durará mais do que para outros. Em outras palavras, uns ficarão mais tempo no purgatório do que outros. Podemos chegar a essa conclusão também. E terceiro,
Ou terceira conclusão, o texto diz: é imprudente e temerário tentar precisar com exatidão quanto tempo permanecem as almas no purgatório. Não podemos fazer isso. Não temos instrumentos suficientes para dizê-lo. Bem? Então é isso que nós podemos concluir com toda segurança acerca da duração do purgatório. Tá? Pois bem, nós iremos então terminar a aula de hoje por aqui. Quero agradecer a todos aqueles que nos acompanharam até este momento. Suas perguntas e comentários são muito bem-vindas. Podem deixá-lo quer no chat, quer também depois nos comentários aqui neste vídeo. Nós iremos responder todas. Nós terminamos a 5ª aula deste curso de escatologia. Na próxima aula, nós ainda iremos retomar essa questão do purgatório, porque resta-nos analisar a psicologia da alma separada no purgatório e o que nós, enquanto igreja, podemos fazer por estas almas que estão no purgatório. Então, na próxima aula, ainda falaremos sobre isso e, na sequência, começaremos nossos estudos sobre a natureza do inferno. Muito bem, terminemos então esta aula consagrando nossa vida ao Imaculado Coração da Bem-aventurada Virgem Maria, pedindo a ela a graça de não irmos ao purgatório, mas de trilharmos o caminho da santidade seriamente para entrarmos no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo.